O maior réptil vivo, atualmente, é o crocodilo de água salgada, nativo das costas, pântanos e estuários do sudeste da Ásia e da Oceania. Os adultos medem, em média, entre 3,5 e 5 metros de comprimento, podendo chegar, em circunstâncias excepcionais, até 6,5 metros de comprimento. Isso é enorme pelos padrões dos répteis modernos, mas esses animais seriam pequenos perto dos crocodilomorfos que viviam no período Cretáceo. Quando os dinossauros vagavam pelo planeta, um terror secreto espreitava nos cursos d'água da África e da América do Sul. Sarcosuchus imperator, um dos maiores parentes dos crocodilos que já existiu, prosperava nesses continentes. Entre 133 e 112 milhões de anos atrás, esse réptil era um verdadeiro gigante e capaz de derrubar presas imensas. No vídeo de hoje, vamos dar uma olhada na história natural desse gigante, mergulhando fundo nos pântanos pré-históricos. Ele chamou esse lugar de lar para aprender como vivia, como caçava e, eventualmente, como foi descoberto pelos paleontólogos. Milhões de anos depois, vamos viajar de volta no tempo para um período conhecido como o Ariviano Quente. Parte do início do período Cretáceo, que marcou o começo da Era Dourada da evolução dos dinossauros. Sente-se e relaxe enquanto levamos você de volta no tempo para conhecer o Sarcosuchus imperator, um crocodiliforme carnívoro da época dos dinossauros. Sarcosuchus não é um crocodilo verdadeiro, mas é um parente distante dos crocodilos atuais. Especificamente, esse réptil era um folidosauro, um membro de um grupo totalmente extinto de crocodilomorfos semi-aquáticos e totalmente aquáticos. Fósseis desses animais foram descobertos em ambos os lados do Oceano Atlântico. Mas hoje, vamos focar especificamente em uma espécie de Sarcosuchus descoberta na formação fóssil de Elras, no que hoje é a nação africana do Níger. Essas são as únicas rochas nas quais espécimes de Sarcosuchus imperator foram descobertos de forma confiável e datam de até 133 milhões de anos atrás, em sua idade mais antiga. Se você visse um espécime vivo de Sarcosuchus imperator, a primeira coisa que notaria seria o seu tamanho impressionante. Em média, esses répteis atingiam cerca de 9 metros de comprimento, sendo ainda maiores do que os maiores crocodilos de água salgada já registrados atualmente. Além disso, estima-se que pesavam cerca de 4 toneladas, tornando-os predadores e nadadores extremamente poderosos. Um verdadeiro pesadelo para os habitantes dos cursos d'água onde viviam. Depois de notar a estatura colossal desses répteis, a próxima coisa que você provavelmente perceberia seria seu focinho longo e esguio, com uma expansão bulbosa na ponta. Conhecida como bula, isso faria com que o réptil se parecesse superficialmente com os gaviais da Índia moderna, só que muito, muito mais robusto. As mandíbulas longas representavam mais de 75% de todo o crânio e eram revestidas por dentes afiados e perfurantes. 35 em cada lado superior e 31 em cada lado inferior, perfeitos para capturar e segurar possíveis presas. A presença da bula e o comprimento da mandíbula superior significavam que Sarcosuchus imperator teria tido um evidente sobremordida, possivelmente para ajudá-lo na captura e contenção de suas vítimas. A bula na ponta do focinho estava presente tanto em indivíduos machos quanto fêmeas, então os cientistas conseguiram descartar a possibilidade de que fosse uma característica de exibição entre os machos. Neste momento, não se sabe exatamente por que esses répteis tinham bulas. Atrás das mandíbulas estava o plano corporal clássico de um grande crocodilomorfo semi-aquático. 4 membros poderosos, um corpo achatado coberto por osteodermas e uma cauda imensa em forma de remo. Isso poderia ser usado para impulsionar o animal pela água em que vivia. Os osteodermas que revestem as costas do animal provavelmente serviam a alguns propósitos, sendo o mais óbvio a proteção contra rivais e atacantes. Mas é possível que eles também ajudassem o animal a regular não apenas a temperatura do corpo, mas também os níveis de ácido corporal. Os osteodermas
Placas ósseas resistentes que cobriam grande parte das costas do animal talvez fossem capazes de liberar íons neutralizantes na corrente sanguínea de seu dono, impedindo a influência ácida da água ao redor. Os crocodilos modernos fazem isso, e Sarcosuchus poderia ter funcionado de maneira semelhante. Sarcosuchus foi descoberto pela primeira vez em expedições ao deserto do Saara, comandadas pelo paleontólogo francês Albert Félix de La Pérouse. Essas buscas iniciais ocorreram entre os anos de 1946 e 1959 e renderam os primeiros espécimes do animal, que viríamos a conhecer como Sarcosuchus. As primeiras escavações forneceram à equipe ossos do crânio, dentes e osteodermos do grande crocodilomorfo. Embora ainda seja debatido se eles realmente pertenciam ao Sarcosuchus. Curiosamente, esses não vieram da formação El Ras, no Níger, mas de sítios no Mali, Argélia e Tunísia, no norte da África. Se esses ossos realmente pertencem ao Sarcosuchus, isso significaria que a distribuição desse animal era muito maior do que se pensava inicialmente. Os primeiros ossos que seriam eventualmente atribuídos com confiança ao gênero Sarcosuchus foram descobertos na formação El Ras, em 1957. Elementos do crânio que foram eventualmente estudados e descritos formalmente por Franz de Brun, um segundo paleontólogo de nacionalidade francesa. Ele observou que esses ossos pertenciam a um animal gigante semelhante a um crocodilo, mas ainda não os atribuiu a um gênero ou nome específico. Isso só aconteceria em 1966, após um crânio quase completo ter sido desenterrado da região de Galdufawa, na formação Alras. E o nome Sarcosuchus imperator foi oficialmente escolhido do latim. O nome do animal significa carne, crocodilo imperador, em referência ao seu óbvio hábito de caçar grandes presas e ao grande tamanho do réptil como um todo. Após a descoberta e nomeação do Sarcosuchus imperator, cientistas revisando antigos materiais fósseis ficaram surpresos ao encontrar uma segunda espécie do gênero enterrada em rochas do outro lado do Oceano Atlântico, no que hoje é o grupo fóssil Ilhas, na Bacia do Recôncavo, no Brasil. Esta espécie pertencia ao Sarcosuchus hart, nomeado em homenagem ao naturalista americano que os descobriu em 1867, Charles Hart. O lendário paleontólogo Othniel Charles Marsh inicialmente nomeou e descreveu o animal, primeiro colocando-o no gênero existente Crocodilis. Só em 1977, que estudos e análises retrospectivas deixaram claro que esses ossos, na verdade, pertenciam a uma nova espécie de Sarcosuchus. Ambas as espécies, Imperator e Hartai, viveram em períodos geológicos semelhantes, mas não se sabe se elas evoluíram na África ou na América do Sul. Primeiro, os dois continentes começaram a se separar devido à atividade tectônica por volta do início do Cretáceo. Portanto, é possível que os répteis tenham conseguido atravessar o Mar Estreito para estabelecer uma população do outro lado do crescente Oceano Atlântico depois de já terem se estabelecido no primeiro. Paulo Serino, famoso paleontólogo norte-americano da Universidade de Chicago, descobriu mais material de Sarcosuchus imperator na formação El Ras em 1995 e 1997. Viagens que recompensaram seu esforço com muito material bem preservado. Ele descobriu esqueletos parciais, vários crânios diferentes e muitos dentes, além de muitos fósseis pertencentes aos animais que um dia viveram com o Sarcosuchus imperator. Com os elementos combinados dos fósseis encontrados nas expedições de Paulo Serino, assim como as descobertas iniciais feitas ao longo das décadas de 40 e 50, temos uma boa compreensão de como o Sarcosuchus teria sido em vida. Consequentemente, sabemos muito sobre o ambiente em que ele viveu, os animais com os quais conviveu e como ele pode ter interagido com esses animais. Sarcosuchus imperator foi encontrado de forma confiável na formação El Ras, no que hoje é o Níger.
Mas ele pode ter sido distribuído em populações por toda a África do Norte, nos países que hoje compõem o poderoso deserto do Saara. Embora a região hoje seja um vasto reino de areia e poeira, ela já foi um lugar completamente diferente. Sarcosuchus vivia em um ambiente interiorano coberto por pântanos, rios e lagos. O mundo dele não era seco e árido, mas úmido e tropical, sustentando uma enorme variedade de animais muito grandes. Florestas tropicais teriam cercado os cursos d'água, e grandes dinossauros dependeriam dos rios habitados por Sarcosuchus para obter água enquanto migravam e se reabasteciam. Isso não poderia ser mais diferente do ambiente que esse local possui hoje, como Sarcosuchus imperator. Nadando nos rios turvos, ele teria encontrado inúmeras espécies de peixes pré-históricos, alguns dos quais seriam mais familiares para pessoas como você e eu do que você imagina. Em meio aos movimentados cursos d'água, havia peixes pulmonados, como o Neoceratodus, conhecido por fragmentos de dentes encontrados nas rochas do deserto. Ele nadava ao lado de parentes dos selacantos modernos, como o Mausonia tegamensis, um exemplar relativamente pequeno, cujos parentes em outros lugares podiam crescer até o tamanho de um carro. Tubarões de água doce também cacavam aqui. Híbodos era um gênero particularmente difundido que prosperou tanto em rios quanto em oceanos durante o Jurássico e o Cretáceo. As tartarugas provavelmente encontravam abrigo tomando sol nas margens dos rios, muitas das quais provavelmente eram comidas rapidamente por um Sarcosuchus faminto. Falando do crocodiliforme gigante, ele estava longe de ser o único gênero desse tipo presente aqui. Nas margens dos rios teriam vagado parentes terrestres como Aurariposuchus wagneri e o bizarro, quase com bico de pato, Anatosuchus minor. No entanto, esses animais estavam longe de alcançar o tamanho dos Sarcosuchus, sendo que o maior dessas espécies media cerca de 1 metro de comprimento. Vários dinossauros são conhecidos da formação Alhaz, sendo o mais notável o famoso terópode Suchomimus tenorensis, uma espécie de grande espinosaurídeo. Esse animal provavelmente era um piscívoro de emboscada, vagando pelos cursos d'água na tentativa de capturar peixes grandes para se alimentar. Terópodes menos conhecidos da região incluem o Carcharodontosaurídeo, Eocarcharia, o Abelisaurídeo Cryptops e o Noasaurídeo Afromus. Nigerossauro foi outro dos habitantes mais famosos da região, um gênero relativamente pequeno de saurópode rebaquisaurídeo, com um focinho largo cheio de dentes, substituíveis em forma de pino. Uranossauro era o dinossauro ornitísquio mais conhecido, ostentando uma estranha vela nas costas que pode ter sido usada para exibição ou para regulação térmica. Ele viveu ao lado do Aurasossauro, um Draiosaurídeo, e do muito maior iguanodonte Lurdossaurus sarcosuchus. Artai viveu em um ambiente muito parecido com o de seu primo africano, com espécies semelhantes habitando os rios e florestas onde ele vivia. 2 espécies de Mausonia e um grande peixe pulmonado são conhecidos aqui, mas os ossos de dinossauros são fragmentários, na melhor das hipóteses. Sabemos que iguanodontes e terópodes viveram aqui, mas não conseguimos identificar exatamente quais eles poderiam ter sido. Há muito pouca dúvida de que Sarcosuco era um enorme predador de emboscada em seu ambiente, vivendo de uma forma muito parecida com os grandes crocodilos modernos, semelhante aos crocodilos do Nilo de hoje em dia. Acredita-se que esses répteis gigantes ficavam à espreita, esperando que a presa se aproximasse, submergindo-se sob as águas turvas à beira do rio. Quando um animal grande, como um dinossauro ornitísquio, descia até o rio para beber, o Sarcosuchus aproveitava a oportunidade. Ele saltava da água, usando as patas traseiras e a cauda poderosa para se impulsionar do leito do rio, avançando com as mandíbulas primeiro em direção à presa. Assim como acontece hoje com zebras e gnus, a presa precisaria ser extremamente rápida para escapar de um ataque assim. Pois, uma vez que as mandíbulas dos Sarcosuchus se fechassem em torno do pescoço ou do torso da vítima, não havia muita esperança de fuga.
Estudos sobre os músculos dos sarcosuchos indicaram que, ao contrário dos crocodilos atuais, o sarcosuchus provavelmente não era habilidoso em executar a icônica rotação mortal dos crocodilianos, onde a presa é presa nas mandíbulas e girada debaixo d'água para matá-la e desmembrá-la. Em vez disso, o réptil pode ter confiado em uma mordida devastadora ou, potencialmente, segurado sua presa debaixo d'água para afogá-la antes de começar a se alimentar. Sabemos que Sarcosuchus era um animal de vida muito longa. Estudos sobre as linhas de crescimento dentro dos osteodermas do réptil indicam que um único indivíduo poderia levar até 60 anos para atingir seu tamanho máximo, crescendo rapidamente quando filhote e eventualmente desacelerando. Isso é mais uma evidência que aponta para Sarcosuchus preferindo presas grandes e difíceis, como dinossauros. Um animal do seu tamanho e idade teria precisado caçar animais grandes para sustentar sua estatura massiva. Quando não banqueteava com o cadáver de um dinossauro recém-capturado, provavelmente caçava peixes grandes e répteis semiaquáticos, algo que compartilhava os cursos d'água do antigo Níger com... Por mais incrível que seja o conceito de um crocodilomorfo de 9 metros aterrorizando os cursos d'água da África Antiga, Sarcosuchus não foi, de forma alguma, o maior animal de seu tipo ao longo da pré-história. O maior parente dos crocodilos foi o gigantesco Dinosuchus, da América do período Cretáceo, conhecido por ter alcançado impressionantes 12 metros de comprimento. Também à frente dos Sarcosuchus estavam os parentes cenozoicos dos jacarés, gaviais e jacarés do Pantanal, Gripossuco, Morossuco, Harussauro e Ramphossuco, todos capazes de atingir entre 10 e 12 metros de comprimento. O Sarcosuchus era, no entanto, um dos predadores de topo indiscutíveis de seu domínio. Um caçador enorme e discreto que dependia da furtividade e força para derrubar alguns dos maiores animais, que chamavam a África Antiga de lar. Não há dúvida de que, se algo do tamanho do Sarcosuchus estivesse à espreita nos rios e lagos modernos, se tornaria um dos animais predadores mais icônicos que já existiram. Espero que um dia possamos descobrir ainda mais sobre esse gigante e como ele realmente viveu em seu lar pré-histórico.